García Pereira, começava por lhe pedir um comentário a estes números dos pedidos de subsídio de desemprego, que, como estávamos a ver, caíram para o nível mais baixo desde 2009, o número de pessoas a receberem um subsídio de desemprego. Como é que lê estes dados? Bom, isto é a consequência do aperto sucessivo nas medidas, no regime legal da atribuição das medidas de proteção social, como o subsídio de desemprego, e que vem apertando cada vez mais. Aliás, o meu colega de Económicas, o Carlos Farinha Rodrigues, tem repetidamente feito estudos sobre essa matéria e demonstrado como, através dessa alteração, não apenas expulsaram sucessivamente dezenas e dezenas de milhares de pessoas, os que são mais necessitados, como aqueles que acedem ao subsídio de desemprego. É preciso chamar a atenção para isso. Há também aqui uma espiral a caminho do fundo, consistente exatamente em virtude do mecanismo do abaixamento sucessivo dos salários, também um abaixamento sucessivo do subsídio de desemprego. Conforme se disse na peça, e bem, o subsídio de desemprego médio era 448,45 €. Agora, isto é menos 18 € do que era o subsídio de desemprego em maio de 2014 e menos cerca de 50 € do que era em janeiro de 2012. E, portanto, para nós encontrarmos um valor mais baixo do subsídio de desemprego é preciso ir a julho de 2006. Portanto, trata-se de medidas restritivas em nome das políticas de austeridade, porque, mesmo em relação ao número oficial, ao número oficial de desempregados, nós temos aqui um número que representa menos de 50% dos desempregados oficiais. Os desempregados reais são o dobro dos desempregados oficiais, mas menos de 50% dos desempregados oficiais têm direito ao subsídio de desemprego. E mais, e como os números também que têm sido revelados por muitas manipulações do Governo não conseguem ocultar isso, ou seja, o número de novos empregos, para além de serem de forma crescentemente empregos precários, portanto, em que o nível de precariedade tem vindo a crescer sucessivamente, esse número baixou, o que significa que nós temos um número crescente de cidadãos que está a ver o seu subsídio de desemprego chegar ao fim, sem conseguir reingressar no mercado de trabalho e, portanto, as consequências sociais, que já hoje são gravíssimas, mas que se adivinham, são ainda bastante mais graves. García Pereira, recuando aqui também a uma questão que colocávamos há pouco sobre o valor do subsídio de desemprego pago, que também recuou para níveis de 2006, como dizia há pouco. Isto é o fruto também daquilo que é a massa salarial paga atualmente ser inferior àquilo que era ao rendimento médio que existia antes da crise. Isto é reversível? Evidentemente que é reversível e tem de ser reversível, porque convenhamos que um subsídio de desemprego médio de 448 €, evidentemente que é uma vergonha. E nós não podemos aceitar esta lógica de, bom, mais vale 448 do que 400, e portanto ficas com 401. E depois, quando tem 401, diz, bom, mais vale 401 do que ter 300, portanto ficas com 350 numa espiral a caminho do zero. 448 é uma vergonha e não permite a um cidadão viver com dignidade, uma mínima dignidade, alimentar-se, tratar-se, etc. Segundo ponto, atenção com os erros das percentagens, porque se diz que nós temos qualquer coisa como 280 mil, são 279.563 desempregados com direito a prestações sociais, e atenção que aí estão incluídos, esse número junta duas realidades, junta o chamado subsídio de desemprego e o subsídio social de desemprego. O subsídio de desemprego são 221 mil. Se os números de desempregados oficiais andam à volta dos 600 mil, o que significa é que cerca de apenas 1/3 dos desempregados oficiais e 1/6 dos desempregados reais é que têm direito a subsídio de desemprego. Eu acho espantoso que se tente, digamos, camuflar esta realidade, que é uma realidade absolutamente dramática e indigna de um país minimamente progressivo e desenvolvido. Segundo ponto que me parece também assinalar, já agora, e uma vez que o meu amigo Luís Gomes insiste em tergiversar sobre os números, já agora convém dizer que dos desempregados não oficiais, estão lá cerca de 250 mil em números redondos do chamado subemprego visível, estão cerca de 250 mil dos inativos, quer dos inativos disponíveis que não procuram emprego, quer dos inativos à procura de emprego, mas não disponíveis, o que dá cerca de 6, e depois estão um número astronómico
dos chamados inativos ocupados, que são exatamente os inativos que são feitos saltar, os desempregados são feitos saltar das estatísticas oficiais do desemprego através de programas como o programa, os contratos de emprego e inserção, os estágios de emprego e formação profissional. E o que deve ser dito a respeito disso é que isso não cria emprego. Isso cria um vínculo de caráter temporário, muitas vezes utilizado unicamente para preencher postos de trabalho e nem sequer para qualquer ação de verdadeira formação profissional, e que ao fim da respectiva duração de 6 meses ou 12 meses, acabou. E não criou verdadeiro emprego. O que nós temos aqui é uma manipulação, uma maquiagem estatística de uma realidade que é uma realidade muito grave. Ainda, já agora, sem sequer entrarmos aqui em linha de conta com outra realidade que são os desempregados expatriados, isto é, os que têm que emigrar e que saltam também fora das estatísticas. Só para darmos uma ideia disto, a verdade é que a nossa população ativa em 2008 eram 5.116.000. Em 2014 são 4.500.000, isto é, 616.000 postos de trabalho, empregos foram destruídos durante este período de tempo. E, portanto, esta é a realidade e é preciso dizer que as regras determinaram, designadamente, abaixamentos, e este abaixamento resulta, por exemplo, de uma regra da aplicação do memorando da Troika, sim senhora, negociado pelo Partido Socialista com a concordância do PSD e do CDS e depois aplicada ao trance pelo PSD e pelo CDS no governo, designadamente com subsídios de desemprego de misérias como esta, ao fim de 6 meses terem um abaixamento de 10%. Sim. Por exemplo, esta é uma das regras que exatamente determinou a vinda para coisas destas. Mas eu acho que mais grave ainda, se possível, do que o nível miserável do subsídio de desemprego médio, é a circunstância de nós termos um número gigantesco de desempregados que não cessa de aumentar, que está a chegar ao fim, ou que nunca chegou a aceder, ou que está a chegar agora ao fim do subsídio de desemprego e que vai ficar na completa miséria. Do lado da cedência dos credores, a ter havido alguma cedência, há uma possibilidade que é assinada de um haircut da dívida no âmbito de um terceiro resgate à Grécia. Foi para isso que serviram estes 5 meses? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso não alinhar no grande barulho que nós ouvimos de uma parte da comunicação social a dizer que foi, afinal, o governo grego teve de ceder após um período de uma coisa que é designada como sendo farronca, e depois outra parte da comunicação social a assinalar aquilo que seriam supostamente as cedências da ganhou, não é? Sim, e uma tentativa sem analisar concretamente as medidas. Eu acho que as medidas que se conhece e a confirmarem-se, aquelas que se referiram, algumas são um desastre para o povo grego. E outras não se fala, é muito curioso, não se fala aqui em Portugal. O aumento da reforma para os 67 anos é uma primeira dessas medidas. E esta história de que, como aumentou a esperança de vida, temos de aumentar a reforma, é uma treta. Porque as pessoas não são culpadas por viverem mais, nem a sustentabilidade da segurança social deriva das pessoas viverem, felizmente, menos tempo para ir embora desta família. Mas deriva dos descontos que as pessoas fazem para a segurança de nós termos social. Uma população ativa a crescer em vez de a diminuir e de salários mais elevados e não menos elevados. Mas no caso da Grécia também dos descontos. Claro, e os descontos são descontos que existem quando as pessoas estão no ativo e quando têm salários dignos desse nome e não salários de fome ou estão desempregadas. E, portanto, esta história de que culpar as pessoas porque vivem mais tempo e, no fundo, desejar quase que as pessoas deviam era viver menos ou então terem um sistema de segurança social que dissesse que elas se reformavam na tarde do dia ou na manhã do dia em que à tarde falecessem, porque assim o Estado ficava dispensado de pagar um único dracma ou um único euro ou um único escudo de pensão de reforma, é uma lógica que deve ser rejeitada. Mas a outra é o aumento do IVA, porque... atenção, porque mesmo os produtos como, por o que se tem referido, mesmo os produtos como os livros, como os produtos de saúde, designadamente, que estavam isentos até agora, passam para a taxa reduzida do IVA. E depois uma quantidade enorme de produtos estavam na taxa reduzida, na taxa intermédia, passam para a taxa mais alta. É evidente que isso vai ter uma consequência, que é os produtos, bens e serviços que não sejam estritamente aqueles, que mesmo assim vão ficar mais caros,
vão ter um agravamento brutal e, evidentemente, que isso vai se repercutir precisamente sobre quem é mais pobre. E, portanto, estas medidas, depois fala-se no corte das pensões mais altas, mas até hoje nunca se disse quais eram verdadeiramente essas pensões, de que nível. Fala-se em 80 mil pensionistas que seriam atingidos por esta medida, mas não se sabe exatamente o que é. Mas há, por exemplo, uma medida também, eu registro apenas o facto de uma medida como seja o aumento do IRC dos 25% para os 29%, que ninguém fala sobre ela, não vá pegar a moda noutros países de aumentar os impostos sobre os rendimentos do capital. Sobre os rendimentos do capital. Agora, o que eu acho que é importante, sobretudo, salientar, em particular destes últimos tempos, nos últimos 5 meses, mas em particular nas últimas 5 semanas e mais em particular ainda nos últimos 5 dias, foi aquilo que é a imagem da Europa, isto é, nós verificarmos que a chamada União Europeia hoje em dia não tem nada a ver com uma associação democrática de Estados, mas é sim a forma como um país dominador, como é o caso da Alemanha, que meteu a França completamente debaixo do braço e aliás, que já tem uma dívida gigantesca, mas se permite tratar os países mais fracos e mais pobres, como por exemplo a Grécia, como nem um país colonial, como Portugal, tratou as suas colónias como Angola e Moçambique. E outro ponto que não pode deixar de ser assinalado também é o do papel absolutamente lastimável e vergonhoso desempenhado pelo governo português de ser o cão que ladra aquilo que o governo alemão encomenda e, portanto, estar aqui a fazer o papel do porta-voz das medidas. E, finalmente, deixe-me só fazer muito rapidamente esta referência, só para referenciar o seguinte. É evidente que enquanto se permanecer e se impuser a lógica da pertença ao euro, não há saída para o povo grego. E aquilo que se está a desenhar neste momento é um resgate que vai agravar ainda mais a situação, porque se trata de um empréstimo para pagar um empréstimo que depois se vai tornar muito mais caro. Portanto, aquilo que espera o povo grego, mesmo que ele agora não se aperceba desde já disso, é da necessidade cada vez mais premente de recusar a dominação colonial da Alemanha, sair do euro e construir a sua própria solução.